Meus irmãos, vamos ler a palavra? Abra sua Bíblia, por favor. Lembrei de algo, irmãos, mas pode abrir no livro de Hebreus, capítulo 12, anote, Hebreus 12, de 1 a 3. Meus irmãos, nós vamos ter agora dia 30 de novembro, vamos estar avisando ainda, divulgando, nós vamos ter dia 30 de novembro agora, sábado, desse final do mês, a Marcha para Jesus, 2019, glória a Deus, aqui em Tailândia. É um tempo novo, irmãos, e essa marcha eu creio que será muito boa, será uma bênção, a igreja sair na cidade, marchando, orando, intercedendo, profetizando sobre a cidade. É um tempo de unidade com os pastores, com os ministérios. Deus tem dado graça, eu creio que está crescendo isso aí. E nós estaremos conosco no dia da Marcha para Jesus, na praça lá, ali da prefeitura, aquele ministério, banda de louvor, ministério como é que é o nome? Som e Louvor, né? É um ministério, irmão, que eles tocam muito forró, estilo forró, mas eles ministram vários louvores que nós cantamos aqui de adoração. Estive em Paragominas o ano passado, na Marcha para Jesus com eles lá. Os caras são muito bons, são muito homens de Deus, testemunho, a palavra. Gostei muito, irmãos. Eu via naquela praça ali a presença de Deus, a glória de Deus, pessoas sendo tocadas pelo poder de Deus, da ministração da palavra, do testemunho, dos louvores. E a festa de crente, né? Que é bênção. Festa de crente, quem está dentro não sai mais, quem está fora quer entrar. Festa de crente não tem hora para acabar. É um dos louvores dele. Então vamos estar na praça aí dia 30, vamos ter o local que vamos sair, né, com trio, orando, e a chegada lá, onde acontecerá a concentração ali. Amém? Então diga comigo, estou dentro. Amém. Vamos ler Hebreus, capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, diz assim: portanto também, nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Reflete profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Pai de amor, dá graça a essa palavra, dá graça à minha vida, meus irmãos. Declaramos o ambiente, Deus, onde a tua semente encontrará uma terra boa para produzir frutos. Venha de conta aos nossos corações, Pai. Peça ao Senhor, dê ordem a teus anjos, mais anjos ministradores nesse lugar, anjos guerreiros, anjos, Pai, que venha falar, que venha ministrar aos corações. No nome de Jesus nós oramos, amém. Amém, meus irmãos. Meus amados, eu quero falar nessa noite sobre esforço, irmãos, sobre esforço. Nós entendemos que não existe prêmio, não existe vitórias, conquistas, se não houver esforço da nossa parte. E nós temos ouvido durante alguns dias, eu em particular ouvi, e nós também, alguns homens que participamos de um congresso aí, sobre esse tema, esforço, né? Sem esforço não há conquista. E entendemos que o esforço precisa ser algo constante nas nossas vidas. Jesus, mesmo sendo Deus encarnado homem, ele se esforçou para suportar aquela cruz, tanto que no Getsemane ele chegou a dizer: Pai, se for possível, passe-me esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Então houve um esforço da parte dele, para que ele obedecesse a Deus, a Pai, e pudesse se entregar naquela cruz por mim e por você. Esse texto que nós lemos é o texto de introdução que o Senhor nos deu, aonde essa carta que foi escrita aos Hebreus, provavelmente pelo apóstolo Paulo, ele disse aí que nós precisamos considerar que nós estamos rodeados por uma grande nuvem, irmãos. Ele diz por uma tão grande nuvem de testemunhas.
Ele não falou uma pequena e nem uma média nuvem. Tem um louvor que a gente fala: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Era um sinal que a chuva viesse, quando o profeta Elias orou para que descesse chuva, e um dos sinais foi uma pequena nuvem. Mas o que o autor está dizendo aqui, que ele fala para nós considerarmos que nós estamos rodeados por uma grande nuvem. Você que já andou de avião sabe disso. O avião ele está voando, passando por dentro das nuvens, e às vezes sobre as nuvens, mas no momento que ele está sobrevoando por dentro das nuvens, tem nuvem que é pequena, que ele passa logo, mas tem nuvem, irmãos, que ela é grande, e que mesmo um avião a 900 km por hora, ele demora um tempo para atravessar aquela nuvem. E o que o escritor está trazendo para nós, está nos ilustrando com isso aí, é que há, irmãos, muitas pessoas, há uma grande nuvem de testemunhas, né? Nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, e essas testemunhas, irmãos, que estão olhando para mim e para você, pessoas que estão às vezes nos observando como crentes, como servo de Deus, como marido, como patrão, como servo, e nós precisamos também ser uma testemunha leal, fiel de Deus. O mundo perece, irmãos, sem Cristo. O mundo tem perecido, tem morrido sem Cristo. Muitas almas, milhares de almas por dia se vão, partem para a eternidade, e milhares partem sem Cristo, sem Deus. E às vezes eu aqui sentado, de braço cruzado, não faço nada. Eu peço a Deus que o Senhor nos desperte a cada tempo, a cada dia, do sono, né? Nos despertar do sono que temos dormido, irmãos, para que nós venhamos realmente estar atento que há uma grande nuvem de testemunhas que olha para mim e para você, e que precisa desejar conhecer Jesus, precisam desejar querer ser igreja, querer estar na igreja, querer participar de uma célula, querer largar uma religião, porque nasceu nela, porque foi criado nela e porque vou morrer nela. Não, mas conhecer Jesus e a vontade dele, da palavra dele para nossas vidas. E eu entendo que quando o escritor estava dizendo isso, ele está falando essas nuvens, essa grande nuvem de testemunhas, ele fala: desembaraçemos, o verso 2, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha. Irmãos, tudo que é embaraço, eu preciso desembaraçar. Quem costura, as mulheres que gostam de costurar, na maioria, sabe que quando a linha embaraça ali, o crochê, é uma luta para conseguir desembaraçar. Quem gosta de pescar, como é o meu caso, de vez em quando, né? Os irmãos, quando quiser fazer uma pescaria boa, pode me chamar, irmãos, que eu topo, tá bom? Pescar peixe também. Irmãos, e o molinete, a carretilha, quando dá um tal de... Não é o nome daquele... Dá um nome lá, que ela enrola. Cabeleira, olha o pescador ali. Dá o tal da cabeleira, irmãos. Pensa no negócio difícil, você tem que voltar. Às vezes eu já perdi linha, eu vou lá e corto com a tesoura, com a faca, às vezes que é complicado, mas você precisa desembaraçar para continuar pescando. E o que eu entendo, irmãos? Que nós precisamos desembaraçar de tudo que nos atrapalha. É o que a palavra está dizendo. Para quê? Irmãos, o que nos atrapalha de tudo. E ele fala o que é que pode estar te atrapalhando de ser uma testemunha fiel de Cristo. O que é que tem te atrapalhado, te paralisado às vezes. E ele fala assim, e do pecado também, né? E ele fala, e do pecado que nos envolve, sorrateiramente. O pecado vai envolvendo o homem, a mulher, né? Sorrateiramente. Quando alguém cai, irmãos, é porque ele já estava sendo envolvido, sorrateiramente. Então, nós precisamos nos desembaraçar de tudo isso, e nós vamos correr essa corrida, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, irmãos. Corrida. O escritor está dizendo aqui a respeito de uma corrida, e naquela época, irmãos, as Olimpíadas não é de 2000 e pouco para cá. As Olimpíadas é desde a época de Roma, desde a antiguidade, onde tinha as corridas, onde tinha as maratonas de 40 quilômetros, e ali há um vencedor. Como é que diz o verso 3, meu filho? Olhando essa corrida aí que eu vou estar buscando, olhando nessa corrida que nos está proposta, essa maratona, ela não é 100 metros, não é a corrida do Bolt lá, que ele é o homem mais rápido do mundo, irmãos. É aquela explosão, homem forte, é muito veloz, mas é 100 metros. Põe ele para correr 40 quilômetros. Aqueles maratonistas magrinho, vai ganhar, irmãos. Ele pode até ir na frente, mas dos 20 quilômetros para frente ele vai cansar,
porque ele não está acostumado nessa maratona. O negócio dele é 100 metros, e nós não estamos numa maratona de 100 metros, nós estamos, irmãos, numa corrida, numa maratona, até que Jesus volte, ou até que nós vamos estar com Ele. E eu preciso me desembaraçar de tudo isso, eu preciso correr essa corrida com perseverança que nos está proposta, olhando fixamente para o autor. Quem é o autor e consumador da fé? Jesus, não é verdade, irmãos? Jesus Cristo, no teu ponto de partida, as pessoas correm, e a linha de chegada. Jesus é o ponto de partida e é a linha de chegada para a tua vida e para a minha vida. Amém? Então não é eu começar com Jesus e daqui para frente eu vou, não. Eu tenho que começar com Ele, eu vou correr essa maratona, eu vou olhar fixamente para Ele até a chegada, ou dele, ou a nossa partida, para estarmos com Ele. E o apóstolo está dizendo, o Senhor Paulo está dizendo, Ele é o consumador, autor e consumador da fé, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Há um esforço aqui, irmãos, de que o escritor está falando conosco. Há um esforço, há um caminho para a vitória, e esse caminho eu preciso me esforçar para isso. Jesus sofreu, mas Ele conquistou. Não há nome embaixo da terra, acima dos céus, e dado outro nome que nós venhamos a ser salvos, a não ser o nome de Jesus, o nome que há todo o poder, porque houve um esforço da parte dele, e eu e você precisamos nos esforçarmos para perseverar, permanecer, prevalecer, olhando fixamente para Ele. Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Porque se você for olhar para o seu líder, para o seu pastor, para o seu irmão, que você fala, para aquele irmão é top, aquele cantor, mas esse irmão e essa irmã, e esse teu pastor, ele pode errar, e ele com certeza vai errar, e você está olhando para ele, você vai se decepcionar, e você pode desanimar nessa maratona e ficar no meio do caminho. Porque fulano fez isso, porque o pastor fez isso. Não, irmãos, nosso alvo é Cristo, é Jesus. Amém? E é Ele que eu preciso olhar, a minha fé precisa estar direcionada a Ele. Tudo que eu faço, o irmão falou do dízimo, da oferta, o que eu entrego é para Ele. O que eu faço na igreja, na obra, no corpo de Cristo, é olhando para Ele. Como Eliseu disse, Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, Ele é o ponto de partida e a linha de chegada. É o objetivo maior da tua fé e da minha fé. Amém ou não amém, irmãos? E eu quero falar nessa noite sobre esforço. E eu quero falar três pontos aqui, a respeito do que você precisa, do que eu preciso me esforçar. Então, a primeira coisa que está anotando aí, você pode anotar. Primeira coisa que eu preciso me esforçar, irmãos, é para ouvir a voz de Deus. Repita comigo: ouvir a voz de Deus e obedecer. Amém? Porque muitas vezes você pode até ouvir, mas você não vai obedecer. Quantos filhos aqui, às vezes ouve o pai e a mãe: meu filho, não faça isso, e você faz, você vai lá e se dá mal, você não obedeceu. Então há um desafio, há um esforço para ouvir a Deus. Eu não ouço a Deus, irmão, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Amém? Deus fala no passado, Deus fala no presente, Deus vai continuar falando. A Bíblia fala que no passado Ele falou através dos profetas, né? Mas hoje, nos últimos tempos, Ele tem falado, se revelado através da palavra, porque Ele próprio se encarnou, se tornou a palavra e desceu, né, nessa terra, se tornou carne, habitou entre nós. Então, irmãos, eu até falei no primeiro culto, que quem veio no culto de quarta-feira, semana passada, retrasada, ouviu quando a Carol ministrou a respeito de que Deus fala, ontem, hoje e continua falando, de diversas maneiras. Deus fala através da palavra, Deus fala através de um profeta, de uma unção profética, Deus fala através do louvor, Deus fala através do momento que você está em comunhão, Deus fala através de muitas coisas, irmãos, como nós falamos no encontro. Deus fala de muitas maneiras, e eu preciso me esforçar para ouvir a voz de Deus. Eu preciso me esforçar para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos, irmãos, ouvir a voz de Deus. Amém? Pastor, mas eu não ouço. Como é que eu vou escutar a voz de Deus? Irmãos, você vai ouvir a voz de Deus quando você está buscando a Ele. Você vai ouvir a voz de Deus quando você está dando lugar para Ele. Não tem... Irmãos, Deus é tão bom que Ele fala às vezes até você no meio da bagunça do mundo de pecado, nas boates, como eu já ouvi testemunho de alguns,
de um homem que se converteu em cima de um trio elétrico, do Galo da Madrugada, lá em Recife, esposo de uma pastora. Então, Deus fala de diversas maneiras, e a voz de Deus, ela é inconfundível, é como a voz de muitas águas. Quem já leu aquele livro do pastor Luciano Subirá, se não, compra aquele livro, Voz como Voz de Muitas Águas. Acho que tem na livraria da pastora, tem? Vou fazer uma propagandinha para ela ali. Várias maneiras de ouvir a voz de Deus, irmãos. E às vezes nós estamos ouvindo a voz do inimigo, a voz da carne, a voz do mundo. Então, a voz de Deus, ela é inconfundível. Pastor, mas será que é Deus? Irmãos, quando é Ele, você vai sentir paz, né? Você vai sentir paz. Quando é Deus que está falando, você vai entender que é diferente, irmãos. Ele dá o exemplo lá no livro como uma cachoeira. Quem já foi perto de uma cachoeira, seja ela como as cataratas do Iguaçu, do Niágara, aqueles bilhões de águas caindo, e quando você está ali próximo, o que você ouve só é aquelas águas, e ali é como a voz de muitas águas. Mas também numa cachoeirazinha pequena, numa rodinha d'água aí, talvez em algum lugar, aquela aguinha caindo ali, até uma goteirinha pingando, essa pode ser a voz que você vai estar ouvindo, simbolizando. E a voz de Deus, irmãos, ela vai te direcionar, ela vai te conduzir. Pastor, como é que eu ouço Deus? Você vai buscar a Ele, você vai orar. Clama a mim, responder-te-ei, né? Diz lá em Jeremias 33:3. Invoca-me, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe, pois assim diz o Senhor, né? Buscar-me-ei de todo o coração e me achareis. Então, a maneira que eu vou buscar a Deus, Deus vai falar. Se tranque no quarto, vai para o meio do mato, vai para dentro, faça alguma coisa, mas busque ouvir Deus, que Deus vai falar. Amém? Leia a Bíblia sem parar. Eu vi uma mensagem de uma pessoa, ele contando um testemunho, que esse homem saiu, que ele foi para dentro do quarto, ele ficou mais de semana trancado. Deus fala comigo, Deus fala comigo, e foi, doidou o homem, até que ele disse que ele veio e ele falou. E ele disse assim: irmãos, eu não sei como é que foi, mas eu sei que ele veio e que ele falou. Foi rápido, mas foi inconfundível. Aquilo valeu mais do que tudo. Irmãos, e quando nós ouvimos Deus, muitas coisas vão mudar. Você já viu aquela frase, deixar de ser Maria vai com as outras? Quem já ouviu? Porque muitas vezes, irmãos, Deus está, não, eu vou por aqui, Deus está falando aqui, é desse jeito, eu vou com os outros. Não, é para cá, não, está aqui. Não, Deus está falando que, não, irmãos, deixe de ser, não vamos ser Maria vai com as outras. Tome as decisões na sua vida, de que Deus está falando com você, e debaixo de uma direção, debaixo de oração. Deus fala através do seu pastor, do seu líder. Deus fala através do seu pai, da sua mãe, do seu professor. Deus fala, irmãos, Deus não nos deixa sem ouvir. Mas eu preciso me esforçar para ouvir a Deus e para obedecer. Eu preciso saber o que Deus quer da minha vida, irmãos. E eu coloquei aqui, me lembrei de alguns testemunhos, né, de que eu me esforcei para ouvir Deus. E eu não quero dar testemunho de que eu tenho ouvido Deus depois de me tornar pastor, depois de estar no ministério. Mas eu quero falar para vocês algumas coisas que Deus falou comigo na época em que eu estava na igreja, congregando, liderando, buscando a Deus, e Deus falou. Alguns esforços que eu fiz para ouvir Deus, e de algumas coisas que Deus falou comigo. Irmãos, Deus me incomodou para eu ir pedir perdão para um ex-patrão que eu tinha. Os irmãos já conhecem bem esse testemunho meu, os homens principalmente. Mas você trabalhar com farmácia muito novo, e com os 13 para 14 anos eu fui trabalhar numa farmácia em Rondon, onde nós morávamos, e ali eu aprendi a profissão com esse meu ex-patrão, um homem muito trabalhador, muito honesto, muito bom naquilo que ele fazia, e eu aprendi com ele. E durante esse tempo que eu trabalhei com ele, eu comecei a roubar remédio, roubava dinheiro, comecei a ser um ladrão mesmo, irmãos. E dali eu trabalhei algum tempo, depois fomos embora para Marabá. Ele ainda me chamou para tomar conta da farmácia dele, que ele foi tirar umas férias roubando, e dali eu fui embora para Dom Eliseu. Em Dom Eliseu passou em torno de uns 7 anos, por aí. Eu me casei, me converti quando a minha esposa estava grávida do meu filho mais velho. E na igreja, buscando a Deus, servindo a Deus, pude ir para o encontro depois de um tempo na minha vida também. E depois de em torno de 7 anos, foi uma experiência que eu tive, onde Deus falou comigo.
Eu andava de Dom Eliseu para Marabá para comprar medicamento, e eu passando em Rondon, foi a primeira vez quando Deus falou isso comigo: vá lá na farmácia e peça perdão para o seu ex-patrão. E eu falei: meu Deus, o senhor está ficando doido? Depois de tantos anos, eu agora casado, pai, né, e pedi perdão para o homem que já... E fui embora, não fui. Na volta, quando eu estou voltando, o Espírito Santo mais uma vez: vai lá e peça perdão para o seu ex-patrão. Eu não fui. Na outra viagem que eu fiz, eu estou passando, o Espírito tornou a falar comigo, irmãos. Como é que Deus fala? Ele fala dentro do teu espírito. Porque, irmão, nós somos morada de Deus. Você lembra de antigamente como era na tenda lá, o povo peregrinando pelo deserto? Tinha, né, que Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, aí tudo cercado, tinha o átrio, onde o povo chegava, tinha um santo, onde eles levavam as coisas para sacrificar, e depois tinha um santo dos santos, onde só ia o sumo sacerdote uma vez por ano para pedir perdão pelo povo. E depois, quando Jesus morreu na cruz, aquele véu foi rasgado, e nós agora temos livre acesso. E hoje nós somos direcionados, nós vivemos, irmãos, sempre nos três, somos um ser triuno: corpo, alma e espírito. Antes era átrio, santo e o santo dos santos. Hoje é a mesma coisa, nós vivemos nosso corpo, a nossa carne, né? Os nossos tatos, nossa vida. Você cuida do seu corpo, principalmente as irmãs, se maquiam, faz sobrancelha, corta cabelo, pinta e tal, está cuidando do seu corpo físico, né? Os homens também cuidam, tem uns que é mais vaidoso, mas também, irmão, tem a nossa alma, que é onde nós recebemos as, né, emoções, sentimentos, alimentamos, tristecemos, alegramos a nossa alma. Átrio, santo. Mas tem o Espírito, o santo dos santos, que hoje é o Espírito que habita em nós. Nosso espírito, ele vivificou, e esse espírito agora, ele fala com Deus, que é espírito. Importa que aqueles que adorem a Deus, adorem em espírito e em verdade. E eu só vou ouvir Deus se eu me conectar, se realmente eu parar para o meu espírito se relacionar com Deus. Como é que eu faço isso? Intimidade com Deus, buscando a Deus, tirando as outras vozes, abafando as outras vozes para ouvir a voz de Deus. Então eu me lembro que Deus falou isso comigo, no meu espírito, falou. E nesse dia eu não resisti, irmãos, eu fui lá. Eu cheguei para aquele homem e falei: Romildo, tudo bom? Ô Wagner, tá, me abraçou, aquele negócio todo. Eu falei que eu vim aqui lhe pedir perdão, porque Deus falou comigo, me incomodou. E ele: perdão, o que foi? Eu falei: não, o tempo que eu trabalhei com você, eu lhe roubei muito. Passei vergonha, irmãos. Mas você já viu alguém morrer de vergonha? Quantos já ouviram? Fulano morreu de quê? De vergonha, está no caixão. Não. Você já ouviu a pessoa dizer assim: quase morri de vergonha, mas não morri, né? Vergonha não mata, mas pecado escondido, não confessado, mata. Então eu falei com ele, e nisso, quando eu estou falando com ele, chega a esposa dele, e aí a vergonha foi dupla, e aí ela ficou só ouvindo. E aí eu falei assim: eu quero que você me perdoe, e se de alguma maneira eu puder ressarcir, né, eu estou aqui para reparar o meu erro. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele me abraçou. Aquele homem não era cristão convertido. Ele me abraçou e disse: Wagner, se Deus falou com você, você está perdoado, você não me deve nada. E eu, amém, saí dali alegre, leve, feliz, porque eu tirei aquele peso e eu obedeci a voz de Deus, irmãos. E por causa desse ato meu, há anos atrás, eu estou contando esse testemunho para vocês. Então você que está me ouvindo aqui, talvez tenha alguém que você precisa pedir perdão porque você roubou lá fora. Rapaz, o pastor fez. Irmãos, Deus age com cada um de alguma maneira, mas nós precisamos consertar, tá bom? Ouvir a voz de Deus e obedecer. Talvez você mereça uma porrada, um tapa, eu merecia, e aí? Mas, irmãos, Deus vai na frente. Então, eu tirei alguns testemunhos que eu entendo que foi muito forte, principalmente na área de perdão, irmãos, porque o perdão nas nossas vidas é algo muito importante. Você pode ser um homem consagrado a Deus, que lê a Bíblia, que conhece a palavra, que jejua, que ora, que prega, que canta, mas tem alguma coisa lá na sua vida, no seu interior, algo no passado, ou presente, ou que precisa ser resolvido, precisa perdoar. Você precisa liberar perdão e pedir perdão. Outra situação que aconteceu comigo também, Deus também me incomodou, irmãos, para eu pedir perdão ao tio da minha esposa, onde eu morava lá em Dom Eliseu. Aquele homem, ele era um homem empresário, depois tornou político, e nós trabalhamos juntos, e terminou a política, nós nos desentendemos.
Ele falou umas coisas para mim, e eu fui com um caminhão para cima dele, e só não chamei ele de santo, e xinguei ele todo, e acabei com o homem. Quando ele quis vir para cima de mim para me brigar, eu desliguei o telefone, acabou a confusão. Mas irmãos, eu fiquei 1 ano ou mais com aquele sentimento de raiva na igreja, de raiva, e ele vinha por uma rua, eu passava por outra, eu ia por um lado, ele passava por outro. Nós não tínhamos mais relacionamentos, ele era parente, amigo, meu amigo, e eu permaneci um tempo, e nesse processo que Deus começou a me pegar, e a mudar o meu caráter, transformar a minha vida, veio essa questão, e eu comecei a me lembrar, o Espírito Santo, mesma coisa, irmãos, ele sabe como fazer. Eu estou andando de bicicleta lá um dia, ele fala, vai lá e peça perdão para o seu Manel. E eu falei, oh meu Deus, de novo. E aí eu não tive escolha, na primeira vez não fui, na segunda, mas na terceira eu fui. Por quê? Porque eu estava me esforçando para ouvir a Deus, naquilo que ele estava falando, e obedecendo. Eu cheguei para ele e falei, seu Manel, eu vim aqui lhe pedir perdão. E ele olhou para mim assim, bem sério, eu vim lhe pedir perdão porque Deus me incomodou, quer dizer para o senhor que tudo que eu falei não convém, o senhor não é aquele homem, tal, eu errei, e eu não tenho nada contra o senhor, a sua sobrinha te ama, tal. E aí ele olhou para mim assim, sabe o que ele falou? Quem perdoa é Deus. Aí eu falei, por isso que eu estou aqui mesmo. Então fiz minha parte, irmãos, e ali eu falei, olha, não tenho nada contra o senhor e tal. Aí melhorou o clima, eu fui embora. Passou umas 3 semanas, nós nos encontramos na casa de um outro parente. Ali já não precisou ele ir para um lado nem eu para o outro, nem ele virar as costas, nem eu. Nós conversamos, sentamos no sofá, mudou o ambiente. Menos de 3 meses, eu estava numa vigília de oração, lá em Dom Eliseu, numa roça, na casa de umas pastores, de umas irmãs lá. E ele foi convidado, aquele homem não era cristão, não era crente, ele foi convidado para estar naquela vigília, ele foi. Irmãos, naquela vigília, aquele homem aceitou Jesus, amém? 3 meses, menos de 3 meses, que foi resolvido ali, porque eu ouvi Deus e obedeci, irmãos. Na época que eu morei em Dom Eliseu, irmãos, eu passei por um tempo de grande esforço para ouvir a Deus, porque chega um momento da nossa vida, irmãos, que você para de desejar de comer, de estar tomando um leitinho, mingau. Paulo fala que o crente neófito, aquele crente novo, ele está com mingauzinho com leite. Mas você que já tem mais de 2, 3 anos de crente, 10 anos de crente, e você não ouviu Deus, você não tem ouvido Deus, você não tem tido experiências com Deus, você precisa se esforçar para buscar isso. E um tempo na minha vida em Dom Eliseu, nós vivemos isso, e ali nós fazíamos de tudo para ouvir Deus. Nós íamos para o meio do mato, lá é um lugar plano igual Tailândia, e aí eu ouvi dizer que no monte Deus fala, né? Vai para o monte e tal, e eu não tinha monte, nós íamos para o meio do mato, roçava juquira para subir nas ladeiras, ia para o meio de fazenda, e dizia que no mato lá ficava claro, e folha virava ouro, e eu falava, eu vou, e eu me esforçava, irmãos, eu botava minha cara na pissarra, no pó. Eu me lembro que um dia nós estávamos orando, numa dessas terras lá, irmãos, e outra coisa que eu me lembro, sabe o que nós fazíamos? Porque sempre tem 2 ou 3 que está queimando. Nós reuníamos o grupo da igreja, eu não ia para outra igreja, para outra denominação. Deus fala lá e não fala aqui. Que negócio é esse, irmãos? Como é que Deus fala lá e não fala aqui? Não, deixa eu ir para lá, porque não, se Deus fala lá, Ele vai falar aqui também. E nós reuníamos o grupo e íamos juntos. É bem verdade que nós participávamos de alguns eventos de fogo, de buscar Deus, mas nós sempre estávamos juntos, irmãos da igreja. Eu me lembro que uma vez eu estava numa roça lá no meio do mato, orando, e me jogava no chão e não acontecia nada. Eu falava, meu Deus, fala, Senhor. E até que eu estava ali, irmão, de joelho, já quase desistindo, irmão, mas não desisti não. Aí de repente eu senti, fiz igual aquele pastor que eu vi pregando, senti um fogo passando nas minhas costas assim, um vento quente. Você que mexe com terra, faz queimado, você sabe, você está na roça, às vezes numa queimada vem aquele vento quente assim, eu sei aquele negócio nas minhas costas, aquele calor, que eu olhei para trás assim, e eu senti que ali foi uma resposta de Deus, irmãos. E ali eu orei e tal, voltamos todo mundo depois, e aí, para minha surpresa, irmãos, todos tiveram essa experiência, ou quase todos. E outras coisas que nós buscávamos Deus, para ouvir Deus, irmãos, vigília, sabe, lugar para orar, ia fazendo tantas coisas, orar na madrugada. Eu estava lendo a Bíblia, eu nunca tinha lido a Bíblia toda, e lá em Provérbios tem um versículo que fala que aqueles que me buscam pela madrugada me encontram. Um dia eu estava orando na minha casa, na cozinha,
fiz um propósito de madrugada, minha mulher dormindo e eu orando, irmãos. Pense, orando por ela também. E eu estou lá orando, e de repente eu estava lendo Provérbios, quando eu olho na madrugada, irmãos, eu me lembro como hoje. Aí aqueles que me buscam na madrugada me encontram, meu Deus, o Senhor está aqui, e tal, e, sabe, muitas coisas, desejando ouvir Deus, me esforçando para ouvir Deus. Então muitas coisas foram acontecendo, irmãos, e Deus estava ali, buscando as experiências com Deus. A primeira coisa que eu quero te falar nessa noite é isso: se você não se esforçar para ouvir Deus, você vai ouvir às vezes pessoas, você vai ouvir palavra, Deus fala através da palavra, fala, mas eu estou falando de você ouvir a voz de Deus, de você ter experiência com Deus, de você obedecer a Deus, de você ir lá e falar algo que Deus mandou você falar para a pessoa. A Carol contou aqui o exemplo que ela estava na academia, ela trabalha de personal trainer, ela estava lá na bicicleta, malhando e tal, e o Espírito Santo começou a falar com ela, a mulher do lado dela, a outra lá, diga para ela que, por que ela parou de me orar, de me buscar, diga para ela, o Espírito Santo falando com ela, e ela dizia, Deus, como é que é isso? Não, Deus, isso é coisa da minha cabeça, e quando estava pedalando, o Espírito Santo disse para ela que ela parou de orar, de me buscar. Aí a Carol malhando, por que tu parou de buscar Deus? Por que tu parou de orar? Ele está dizendo, aí a mulher começou a chorar, pedalando a bicicleta. Irmãos, se você ouvir a Deus e obedecer, às vezes seja um abraço numa pessoa, mas isso é coisa da minha cabeça. Não, irmãos, se não é pecado, se não vai fazer mal para ninguém, faça. Não é o diabo que está falando com você, não. Já ouviu aquela história que a mulher pede ajuda, e aí ela fala, você que está me ouvindo, que é filho de Deus, eu preciso de uma refeição, de uma compra. E aí o satanista ouve aquele negócio lá e chama um discípulo dele, fala, vai no supermercado e compra tudo que tem no supermercado, e faça uma feira grande e leva para aquela mulher. Quando ela perguntar quem foi que mandou, você diga assim, foi o diabo. Aí tá bom, o cara foi, fez a compra e levou. Quando ele entregou a compra, e desce coisa, e a mulher nada de perguntar quem mandou, e ele vai saindo e a mulher nada de perguntar. Aí ele não aguentou, falou assim, vem cá, a senhora não vai perguntar quem mandou não? Aí ele falou assim, meu filho, quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, até o diabo. Então, irmãos, quando você busca Deus, você não tem que pensar, o diabo trabalha para Deus, irmãos. O diabo trabalha para Deus. Eu estava lá em Dom Eliseu, nesse tempo de ouvir, buscar Deus, vivendo em Deus com intensidade, um cara cai endemoniado na frente da farmácia, e eu vejo aquele homem lá, o pessoal rodeou, e ele começou a sangrar, bateu a cabeça, encostaram ele, eu peguei água, derramei na cabeça dele, ele voltou, e o pessoal foi rodeando. Aí de repente, quando ele olhou para mim, eu vi os olhos dele se embolando, e ele, eu te odeio, eu vou te matar. E eu, meu Deus, ele está endemoniado, no meio da rua. Aí eu comecei a orar por ele, e estou orando, e o povo foi rodeando, e eu, repreendido, eu te expulso, Satanás, o diabo não sai, e não sei o que, ele é meu. Eu falo, não é não, ele é de Deus. E eu fiquei ali naquela conversa, orando, e o povo foi juntando. Aí eu olhei para o pessoal, irmãos, eu falei assim, vocês estão vendo aí o que o diabo faz com quem não obedece a Deus? Olha aí, ó. Comecei a falar para o pessoal, e nisso tem um irmão de outra igreja que estava lá, chamava Marcos. Marcos, me ajuda aqui, que o demônio não quer sair não. Aí o Marcos veio, nós trabalhamos, irmãos, porque quando você está buscando a Deus, ouvir Deus, Deus vai gerar situações para você saber que é Ele, e a sua fé vai se tornando mais forte, maior, as experiências vai te fazer ir mais além, vai gerar mais fé, mais convicção ainda. Mas tudo isso eu tenho que me esforçar para isso. Amém, meus irmãos? Quantos estão entendendo, irmãos? Diga amém. Eu estava em Dom Eliseu, e num desses meus esforços, há 15 anos atrás, eu não me lembro, eu vi um anúncio, conferência Passando o Manto, em Brasília, com Morris Cerulo, com grandes homens de Deus, internacional, Michael Murdock, na época o René Terra Nova, Silas Malafaia, André Williams, Valdice Milhomes, muitos homens, os grupos musicais, na época eu me lembro, era David Keelan, era Aline Barros, era uma banda Passando a Arca, e eu falei, um negócio profético, eu falei, rapaz, eu preciso ir. Irmãos, Dom Eliseu fica a quase 2.000 quilômetros de Brasília, eu não conhecia Brasília, e eu me esforcei para ir, tal, e a farmácia, e dinheiro, e por último eu consegui o carro com minha mãe, conseguimos a gasolina, foi eu, minha esposa, o Luedes e a Ivana, na época, somos nós 4, só com dinheiro da conta,
E nós conhecemos um pastor uns 3 meses antes que veio em Dom Eliseu. Eu morava em Brasília, o pastor ficou nosso amigo, ministrou lá, falou: se vocês forem em Brasília, tem casa para vocês ficar e tal e tal. Eu falei: Luiz, tem onde a gente ficar lá, nós vamos gastar com a comida e o transporte da viagem. E aí conseguimos dinheiro, só a conta ir para Brasília, irmão. Saímos à noite, viajamos a noite toda e o dia, para chegar à noite lá sem parar, porque não podia parar para dormir em hotel. E quando nós estamos chegando, nós ligamos para ele, estamos ligando, e nada ele atendeu, até que ele atendeu. Não, pastor, irmão, eu estou aqui viajando, não sei para onde, e esse homem não estava lá. E eu falei assim para ele: não, mas pelo menos na igreja lá, um cantinho na igreja para a gente dormir. E ele: não, porque a igreja, não sei o que, tem que, não sei quem. Irmãos, começou a mudar. E tem segurança, tem alarme, não sei o que. E eu falava para o Luiz, falei: rapaz, eu pensei que quando nós vamos chegar lá em Brasília, irmãos, esse pastor está com a faixa lá: sejam bem-vindos a Brasília, Wagner, Luiz e tal, porque ele gerou uma expectativa. E eu louvo a Deus que eu sempre gostei de receber as pessoas bem. A igreja que nós congregávamos é a mesma coisa, essa igreja é a mesma coisa. Os irmãos falam isso. As pessoas que vêm para o congresso, para cá, são bem cuidados, tratados, hospedados. Os irmãos hospedam na casa de vocês, algo tremendo. Vocês precisam ouvir os testemunhos que eu ouvi agora, no tempo do congresso das mulheres, de que pastores, irmãos foram honrados na casa de vocês, cantando com vocês. Vocês não sabem o tanto que isso alegra o coração de Deus e toca essas pessoas. Mas esse pastor de Brasília, irmão, não foi assim. Quando nós chegamos lá, nada de igreja, nada de casa, nós ficamos rodados, irmão, dentro de Brasília, sem dinheiro. Fomos para umas pensãozinhas lá, conta, fomos para esse congresso. E nesse congresso, irmãos, eu me lembro que ele ministrando, o Morre Cerulo, um homem com experiência em Deus, uma unção profética, passando o manto. Olha o nome do evento: passando o manto para o neto dele. Não era nem um filho dele, era um neto dele. E aquele homem, ele é americano, ele ficava só lá assim no púlpito, velhinho, e eu lá, e ele ficava: oh my God, oh my God. Eu falei assim para ele: Luiz, esse velhinho não vai aguentar pregar nem 10 minutos. Irmãos, ele pregou 2 horas, o velhinho gritava e pulava, eu já não aguentava mais. Mas foi algo tremendo, irmãos, porque houve um esforço para estar naquele lugar. Eu me lembro que já terminando, Edneia Williams, uma mulher ministrando, ela trabalha com muita ação social nas favelas do Rio de Janeiro, uma morena grande, e ela ministrando, e aquela unção de Deus, o louvor, e eu estava com a minha esposa do lado e uma irmã do lado aqui na hora, irmãos. E foi nesse congresso, foi nesse evento que eu recebi o dom de línguas, que Deus veio sobre a minha vida com esse dom. E ali eu comecei, né, Ramaneco, Valaz, Darabachei, Bahia, bolei a língua e começava a falar, e pegar na mão da minha esposa, na mão da irmã. Elas tentavam tirar a mão e eu não deixava, que eu não estava nem. E a irmãzinha ficava sem jeito, eu balançava para cá e balançava para lá. Irmãos, houve um esforço. Terminou aquele momento ali, eu quase não consegui comer. E muitas palavras, muitos ensinamentos, muito aprendizado. Voltei para Dom Eliseu, voltamos. No último dia, penúltimo dia, o pastor falou: olha, amanhã é jejum para todo mundo, 7.000 pessoas, de jejum amanhã, que vai ser o encerramento. Eu falei: glória a Deus. Não é nem por causa do jejum, irmão, porque nós não tínhamos dinheiro mesmo para comer. Eu falei: nós estamos na obediência. E meus irmãos, foi algo tremendo, porque houve esforço. Voltei para Dom Eliseu, a minha vida foi outra, algo foi acrescentado, mudado na minha vida ali, sabe? Eu era líder de célula nessa época. Às vezes você vai ouvir Deus e alguém não vai entender você, o seu líder, até o seu pastor, seu pai, sua mãe, mas você sabe o que está acontecendo, as mudanças que Deus está fazendo no teu interior, porque daí vai fluir algo da parte de Deus. Eu sei que tem muitos aqui que tem queimado, que tem vivido isso, que a mãe não entende, né, Felipe? Meu filho está ficando doido, rapou a cabeça, está 20 dias sem comer. Outros estão queimando, a gente fala: esse menino está doido. Teve o Iclean aqui que começou a queimar um tempo desse, e ele viu um chofar, ele foi atrás de um chifre lá no matador, veio com o chifre, vai fedendo aqui para dentro da igreja, aquele chifre. Eu falei: menino, o que é isso? Mas ele estava desesperado por Deus. Hoje está lá em missões, fazendo a vontade de Deus, amadurecendo, mas tendo as experiências com Deus. Diga comigo: eu preciso me esforçar para ouvir Deus. Amém, irmãos? Você vai ouvir Deus de diversas maneiras, mas Deus fala, Deus nos ensina muitas coisas. E eu entendo que esse tempo que Deus tem para nossas vidas, irmãos, é isso. A crise, irmãos, do chamado na minha vida de pastor acabou num domingo pela manhã, em São Paulo, num prático da Jocum que eu estava.
Eu fui para lá, né? A minha ida para lá, Videocomércio, fui para aquela escola missionária, para Jocum. Mas ainda tinha uma crise, eu queria ouvir Deus. Deus, é isso mesmo, o Senhor quer que eu vou pastorear? O Senhor quer que eu fique aqui só tendo uma experiência e volte para ser bênção na minha igreja? O Senhor quer que eu seja missionário? Eu ficava naquela crise. Mas eu me lembro que nesse domingo pela manhã, num congresso, eu estava participando do prático de missões, porque eu já tinha terminado o teórico, estava no prático, com a equipe. E de Curitiba nós fomos para São Paulo, para uma cidade próxima a Campinas. E no domingo pela manhã, em um seminário de promotores de missões, aqueles pastores de São Paulo e região ali, e aquele congresso, aqueles temas, e falando do reino de Deus, de ganhar São Paulo, e irmão, eu tenho tudo isso guardado até hoje. E ali nós tínhamos feito um teatro um dia antes, à noite, e eu sentei nas primeiras cadeiras para ouvir aquele seminário, aqueles pastores, e aquilo queimava dentro de mim, e eu falava, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Eu vi o Felipe ministrando aqui domingo passado, eu assisti a ministração do Felipe, a ministração tremenda, e o Felipe, me lembro que ele começou a falar aqui, a alegria dele, o orgulho, a felicidade dele de ser um ministro do Evangelho, de poder ministrar a palavra de Deus. Irmãos, isso é demais, isso é ouvir Deus, isso é ser grato, é honrar a Deus. Isso aqui é melhor do que estar, irmão, do que estar numa cabine de ser presidente da república. É ser um ministro do Evangelho, é melhor do que ser um ministro do presidente, sabe? E se isso queima no seu coração, ou se obedeça a Deus de alguma maneira. Talvez não vai ser aqui em cima do altar pregando de um púlpito, mas é dentro da sua casa, é no seu trabalho, falando do amor de Deus, cuidando de pessoas, sendo testemunha, sendo instrumento de Deus, nas pequenas coisas, e Deus vai te colocar nas grandes coisas, sabe, irmãos? E isso é precioso. E eu me lembro que nesse domingo eu estava lá pela manhã, a turma que estava comigo, alguns foram descansar, foram deitar para o quarto, e eu estava lá, e Deus falando, eu me lembro quando terminou, lembro até o nome do pastor que ministrou, César, o nome daquele pastor, ele é um coronel, não sei de que, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, e é pastor, e ele contando os testemunhos dele, de fazer missões nos países da América Latina e tal, contando as experiências, pregando, falando da igreja, e eu, rapaz, é isso, e quando terminou, me lembro que o pastor que veio para conduzir o final, ele já tinha me conhecido, nós estávamos ali um grupo para servir eles ali, e ele falou assim, eu quero chamar aqui o Wagner, para orar, encerrando, era com o missionário Wagner, e eu me lembro que eu saí daquelas cadeiras, irmãos, e eu vim, fervendo para cima daquele altar, e nós nos ajoelhamos, e eu me lembro daquela oração que eu fiz, irmãos, e eu agradeci a Deus, pedi perdão a Deus, eu comecei a falar a Deus, nos desperta, Senhor, para te ouvir, para obedecer, para sermos missionários nessa terra, para cumprir o teu ID. Mas aquilo eu estava falando de dentro de mim, irmãos, para fora. Eu comecei a orar e comecei a chorar, e aquele povo começou a chorar também, porque havia uma graça, uma unção de Deus naquele lugar. E dali, irmãos, eu saí, eu fui para debaixo de um pé de manga grande lá, e ali eu chorava, que eu gritava. Peguei o telefone, liguei para o meu pastor, que era o meu pastor na época. Pastor, me perdoa, pastor, eu ouvi Deus. Pastor, é isso que eu quero cuidar de gente, eu quero estar envolvido numa igreja. Eu falei esses dias, irmãos, Deus, eu estava de um jeito, que quisesse que eu fizesse na igreja, eu estava ali para servir Deus, é para ser porteiro eu vou ser, é para ser zelador eu vou ser, é para ser co-pastor do co-pastor eu vou ser, mas eu queria estar envolvido na obra, eu queria estar dentro do corpo de Cristo na igreja, eu não queria mais trabalhar com aquilo que eu trabalhei muito tempo na minha vida, porque houve um despertar, um chamado, e eu me lembro que nesse domingo, eu ouvi Deus e obedeci a voz dele, irmãos, e é por isso que hoje eu estou aqui falando isso para vocês, porque há um esforço, nada acontece, irmãos, por acaso, de paraquedas, não. Você acha que Jesus para ir para aquela cruz não houve um esforço dele para permanecer ali? Então, meus amados, nós precisamos ouvir a Deus, irmãos, há uma direção de Deus para cada tempo da sua vida, entenda isso, ouça Deus, a direção que Ele tem. Tem coisas que veio até aqui, mas daqui Deus está mexendo para Ele conduzir de outra maneira, e nós precisamos estar atentos para ouvir a Deus, estar atento para responder a Deus, estar atento para mudar o que precisa ser mudado, como nós cantamos aqui, né? no primeiro louvor foi o segundo, de Deus mexer, de mudar. Então é necessário essas coisas, irmãos,
ou você apenas ouça Ele e obedeça, porque há uma direção de Deus para você que está aqui nessa noite, há uma direção de Deus para o seu casamento, há uma direção de Deus para o seu trabalho. Eu me lembro que no meu trabalho eu fazia coisas, irmãos, e Deus sempre direcionava, Deus sempre cuidava, até que Deus falou: é agora. Então, meus amados, nós precisamos ter esse entendimento. Deixa eu te falar uma coisa: se você tem dificuldade, pastor, eu não sei como ouvir Deus. E se você não sabe ouvir Deus, irmão, deixa eu te falar algo: aproxime de quem ouve Ele, esteja junto de quem ouve Deus, de quem tem vida com Deus, porque você vai ser ajudado, você vai também desenvolver isso em você. Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém, meus irmãos. Então, queridos, eu preciso disso. O que não é pecado, o que não vai prejudicar, eu vou fazer, eu vou obedecer. Irmãos, às vezes você está querendo ouvir Deus, sabe como? Meu filho, minha filha. Às vezes você está querendo ouvir Deus dessa maneira: Franciel. E você não vai ouvir Deus assim, irmãos. Veida. Às vezes nós queremos um trovão do céu, Deus falando comigo, com você. Ou às vezes você quer que Deus use uma jumenta ou uma mula. Irmãos, e Deus, se for para usar uma jumenta ou uma mula para falar com você, é porque o negócio está feio demais para o teu lado. Ah, Deus usa até jumento. Usou, irmão, mas numa situação muito difícil. Aquele homem morreu desgraçado, aquele profeta. Irmãos, nós precisamos ouvir Deus, amém? E obedecer a voz dele. É isso que ele tem para mim, é isso que ele tem para você. A segunda coisa que eu quero te falar, irmãos, nessa noite, de nos esforçarmos, é que eu preciso me esforçar para resolver o meu passado. Anote aí: precisa ter esforço para resolver o seu passado, antes de Cristo, mas também, irmãos, depois de Cristo, porque depois da minha vida com Cristo, também eu precisei resolver muitas coisas. Mas, irmãos, escute isso aqui. Gênesis 32, do 22 ao 31, queria que você anotasse esse texto. Nós vamos deixar só aqui, é muito conhecido, eu não vou ler, só vou ler o 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, atravessou o rio Jaboque, levou consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Bora, meu filho, vamos lá, vamos ler mais um pouquinho. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio, tudo que lhe pertencia. Entretanto ficou para trás sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então ele declarou: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Ao que o homem lhe inquiriu: qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem orientou: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com seres humanos e prevaleceste. Até aí, meu filho. Nós lemos a passagem aqui, irmãos, muito conhecida na Bíblia e no nosso meio, que foi o esforço de Jacó para resolver o passado dele. Eu e você precisamos nos esforçar para resolver o nosso passado. O seu passado, irmãos, pode ter coisa lá de anos atrás, mas pode ter sido ontem, porque ontem já é passado. O dia de sábado já foi passado. E Jacó, essa passagem onde nós lemos, Jacó você conhece, filho de Isaac, neto de Jacó, homem que nasceu com seu irmão gêmeo, grudado no calcanhar de Esaú. Jacó foi um homem que desde o início ele queria ser o primeiro, tanto que ele enganou Esaú, comprando direito à primogenitura dele. Esaú vendeu por um prato de lentilha, de sopa. Jacó ludibriou: me venda que eu te dou a comida, jura? E ele comprou. Depois Jacó enganou o seu pai, que já estava velho, ia abençoar o primogênito. Naquela época a bênção do primeiro filho estava sobre ele, e depois que o pai abençoasse, estava abençoado. E Jacó, ajudado pela mãe, foi lá e enganou o seu pai Isaac. Isaac mandou Esaú ir caçar e trazer uma comida para ele da caça. Esaú era caçador, Jacó era dentro de casa. E Esaú chega, quando ele vai, Jacó corre lá, pega um cabritinho, faz uma comida, bota uma roupa do seu irmão peludo, um espelho de animal, porque Esaú era peludo. E Isaac já era velho, não enxergava mais. E ali ele consegue enganar o seu pai. E o seu pai vai e abençoa ele, a Jacó.
Quando o irmão chega, está aqui, pai, a comida, me abençoe. Jacó e Isaac toma um susto. Mas que foi que eu abençoei? Teu irmão veio antes e tomou a bênção, Jacó. E Esaú fica com raiva do irmão. Ele diz: ele já me enganou uma vez, me comprando o direito da primogenitura, e agora me enganou a segunda vez. E a Bíblia fala que Esaú disse assim: quando meu pai morrer, passar o luto, eu vou te matar, Jacó. Eu vou matar o meu irmão. E Jacó tem que fugir e ir para longe de casa. E a Bíblia conta, irmãos, que ele passou 20 anos longe da casa dele. E lá ele foi para a casa de um tio, conheceu o seu tio, conheceu a filha mais nova, que era Raquel, se apaixonou. Eu quero Raquel, meu tio, trabalhe 7 anos que eu te dou ela, meu filho. Jacó trabalhou 7 anos. A Bíblia diz que parece que foi muito rapidinho que passou para ele. E no dia do casamento, a noite de núpcias, Labão vai e entrega Lia. Quando Jacó acorda no outro dia, que olha que era Lia, e ele volta no seu tio: você me enganou, meu tio. Mas ele esqueceu do que ele tinha sido feito. Sabe por quê, irmãos? Porque Jacó tinha um passado. Eu e você, irmão, nós temos um passado. É um princípio espiritual, a lei da semeadura. Aquilo que se planta, se colhe. Sabe o que é bumerangue? Você joga, ele vai e volta. Então, às vezes nós estamos fazendo isso. Menino, por que você fez isso? Você fala alto e grosso, e teu filho vai: eu fiz porque eu fiz também. Vai e volta, grita. Irmão, nós precisamos resolver algumas coisas. E a Bíblia diz que Jacó ficou naquela luta, porque ele enganou. Agora ele estava sendo enganado pelo tio. E ali ele trabalha mais 7 anos pela Raquel. E dali ele vai trabalhar, e Labão vai mexendo no salário dele. A Bíblia diz que tinha uma palavra, uma promessa. Jacó prosperou naquela terra com suas 2 mulheres, teve 11 filhos. Mas ele estava longe da sua casa, longe da promessa que Deus tinha para ele. E ele decide voltar para casa, depois de 20 anos longe. E diz que nessa volta dele, irmãos, ele tornou fugir do seu sogro, com medo do sogro matar ele, porque os filhos. E ele pega as mulheres, tudo que era dele, e volta para casa, fugindo novamente, deixando coisas para resolver. O sogro vai atrás, diz que ia matar ele. Deus interfere. Sabe por que muitos de vocês estão aqui vivinhos da Silva, como se diz, olhando para mim? É porque Deus interferiu em algo na sua vida, que às vezes nós nem sabemos. Quantos de vocês aqui têm consciência de que sua vida andou pelo fio? Mas Deus foi lá e deu oportunidade, porque Deus tem uma promessa, tem uma palavra, e sabe que você é bênção e vai ser bênção para o reino dele. Assim foi com Jacó. Jacó, quando voltou agora, Deus vai lá e salva ele, o homem não mata. Mas quando ele está para se encontrar com o seu irmão, vem essa passagem que nós lemos, essa passagem que eu dei. Esaú, ele fica sabendo que Esaú vinha com 400 homens atrás dele, irmãos, para se encontrar com ele. E não era para fazer uma festa não, era para fazer uma chacina, para matar ele e tudo que era dele. E aí é quando ele decide, ele se esforçou para resolver o passado dele. Ele organiza as mulheres, os animais, tudo, manda na frente, equipe por equipe. E ali ele fica sozinho no vale de Jaboque. E ali ele vai ter um encontro com Deus. Ali ele vai falar com Deus. Ali ele vai orar, clamar, se esforçar para ouvir Deus. Se esforçar para ouvir Deus e para resolver seu passado. E ali diz o texto que ele lutou a noite toda com aquele homem que era um anjo. E irmãos, Jacó lutou e não soltou aquele anjo. E diz que o anjo, já estava amanhecendo de um anjo, falou assim: milagre, eu preciso ir embora. E Jacó disse: eu não te deixarei se você não me abençoar. O anjo tocou na coxa dele, deu só um toquinho, quebrou. E ali Jacó disse: eu só vou te lá se tu me abençoar, anjo. E o anjo disse assim: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Porque, irmãos, o nosso passado precisa ser resolvido. Repita comigo: tempo não apaga passado, e nem pecado. Tempo não apaga, deixa que o passado vai apagar. Não, irmãos, passado não apaga não. Pode até parecer que se esqueceu, mas quando vem à tona tem que se resolver. Foi isso que aconteceu com Jacó. Tempo não apaga passado e nem pecado. Precisa ser resolvido. Foi isso que Jacó fez em Peniel, irmãos. Ele resolveu o seu passado. Ele confessou os seus pecados. Qual o seu nome? O anjo perguntou. O nome dele dizia quem ele era. O nome dele o acusava. Jacó significava usurpador, mentiroso, traiçoeiro, ladrão. Eram esses adjetivos que Jacó tinha na vida dele, que ele viveu muito tempo na vida dele. Irmãos, e quando ele falou o nome é Jacó, o anjo disse: você não chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou
como príncipe. Você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. E a partir daquele momento Jacó saiu dali amanhecendo um dia, mancando da coxa, mas um homem que resolveu o seu passado. Amém, irmãos? E ali, irmãos, põe esse texto, meu filho, ele veio para a gente ver. Eu gosto muito desse texto, Gênesis 33, de 1 a 4. Quando ele sai daquela situação, erguendo os olhos, Jacó observou que Esaú vinha chegando, acompanhado por seus 400 homens. Dividiu então as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou à frente as servas com seus filhos, mas atrás Lia e seus filhos. E por último Raquel e José, irmãos, que foi José do Egito. E ele mesmo, passando adiante de todos, diz que por 7 vezes Esaú vinha lá e Jacó se prostrava. 7 vezes, humilhação, se esforçando para se encontrar com o seu irmão, irmãos, e ser perdoado. E diz que prostrou por terra antes de abordar seu irmão. Entretanto, Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó, pulou no pescoço de Jacó, irmãos, o abraçou e o beijou, e os 2 caíram em prantos. Irmãos, é uma das reconciliações mais lindas que tem na Bíblia, de um irmão que queria matar o seu irmão com 400 homens, mas o homem que reconheceu o seu erro no passado, confessou, pediu perdão para Deus, se esforçou e houve perdão. E daí para frente tem uma história linda que você precisa ler a Bíblia. Você quer saber? Leia a Bíblia. Então, meus irmãos, coisa preciosa. Repita comigo: eu preciso me esforçar para resolver o meu passado. Pastor, mas o meu passado já foi resolvido. Eu não sei, irmãos. Se Deus mandou eu falar, é porque Deus tem algo para falar com você. Há algo na sua vida. Não entre, escuta o que eu vou te falar. Não entre em um negócio novo. Não entre em um trabalho novo. Não entre em um relacionamento novo, se você não resolveu o que está para trás, o seu passado. Conserte o que precisa ser consertado, para que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre os seus projetos, sobre os seus planos, sobre aquilo que você almeja, em o nome de Jesus. Você recebe? Diga amém. Amém. Repitam comigo, irmãos: vergonha não mata, mas pecado não confessado mata. Amém, irmãos? Irmãos, um dos meus grandes esforços, irmãos, foi resolver o meu passado. Lembra dos testemunhos que eu dei? Roubar meu patrão e outras coisas. Um dos meus grandes esforços foi resolver o meu passado. Você precisa se esforçar para viver em santidade, irmãos. Amém? Porque a segunda coisa que eu disse, irmãos, é que esse esforço é você andar na luz, não ter nada escondido. Nós precisamos disso para nossas vidas. E a terceira coisa, para nós orarmos, irmãos, repita comigo: eu preciso me esforçar para fazer o que Deus quer. Repita comigo: o que Deus quer. O que é que Deus quer, irmãos? Ele vai te falar o que Ele quer. A vontade dEle é que eu e você possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade dEle. A vontade dEle é que nós experimentamos o melhor dEle. A vontade dEle é que nós comemos o melhor dessa terra. Está lá em Isaías 1,19: se me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. A vontade dEle, o que Deus quer, é que você que é solteiro tenha um casamento lindo, abençoado, uma família abençoada, uma geração abençoada. O que Deus quer para a sua vida, para o seu casamento, que pode não estar vivendo bem, é que seja restaurada, que haja perdão, que haja mudança. A vontade de Deus que Ele quer para o seu trabalho é que você prospere, é que você tenha para abençoar, para dar. A vontade de Deus, irmãos, para mim, para você, irmãos, é o melhor. E é por isso que eu preciso me esforçar para fazer o que Deus quer. E Deus me deu outro texto, irmãos, eu entendo que é um dos textos muito fortes na Bíblia, de que um homem ouviu a Deus e fez o que ele queria. Está lá em Gênesis 22, anote aí no seu caderno para você ler depois. Gênesis 22, a partir do verso 1, conta a história, irmãos, de Abraão, pai de Isaac, que foi pai de Jacó. E diz ali que Deus falou com Abraão que daria uma descendência para ele, uma geração. E Abraão esperando, e Abraão já estava velho, Sara velha, idosos, idade avançada, esperando um herdeiro. Quis ter dar uma ajudinha para Deus, mas Deus falou: não, é de Sara que eu vou dar o teu herdeiro. E disse a Bíblia que quando Abraão completou 100 anos de idade, diga comigo, 100 anos. Diga para o irmão que está ao seu lado: tem jeito para você, meu irmão, ou minha irmã.
Diga que Abraão foi 100 anos. Amém? Tem jeito, irmão. Se tem jeito para Abraão e para Sara, tem jeito para você também. E diz que ali Deus concedeu, e Sara engravidou o filho da promessa, Isaque, único filho, herdeiro legítimo de Abraão. Irmãos, esse texto é um dos textos mais lindos, Gênesis 22, de 1 a 19, aonde Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, pega o teu único filho que tu amas e sacrifica ele a mim. Eu quero, faça o holocausto dele. E diz que prontamente Abraão, pela manhã, pegou o servo dele, pegou a jumenta, pegou o filho, pegou a lenha, pegou o cutelo, e Deus disse: vai que eu vou te mostrar onde é o monte lá, Monte Horebe. É Monte Horebe não, Monte, qual é o monte que? Monte Moriá. Monte Moriá. Vai lá. E diz que ele caminhou 3 dias, irmãos. Eu entendo ali que Abraão talvez está dizendo: não, Deus está brincando. Porque a Bíblia diz que Deus estava provando. Não, Deus está me provando. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia ele avista o monte. E ele fala para o rapaz, o servo dele: fique aqui, que eu vou com o rapaz lá servir o sacrifício. E deixou. Ele diz que Abraão pega a lenha, entrega para Isaque. Ele pega o fogo, a brasa para acender lá em cima, pega o cutelo e vão subindo. Aí nessa hora, irmãos, é que eu fico pensando, que eu falo: Deus, como é que é isso? É como que nessa hora parece que a ficha de Abraão está caindo. E aí nessa hora o seu filho, o seu único filho, o herdeiro, 100 anos para gerar aquele menino que ele tanto amava. O menino chega para ele e fala assim: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, e cadê o sacrifício, o holocausto? E Abraão fala: meu filho, Deus proverá. E eu não sei, irmãos, eu não consigo imaginar Abraão um homem frio. Eu não consigo imaginar Abraão um homem gelo, subindo ali para aquele monte, tranquilo, e vou imolar meu filho, vou matar meu filho, porque Deus tinha falado com ele. Eu não consigo ver um Abraão assim. Eu consigo ver um Abraão talvez ali, já falando com Deus: Deus, o Senhor me chamou um dia para me sair do meio da minha parentela. Deus é o meu único filho, Deus é quem eu amo, o Senhor está acima de tudo. Deus, eu consigo ver Deus, Abraão ali pensando algumas coisas. Mas Abraão estava se esforçando para fazer o que Deus quer. E a hora mais caótica, é quando Abraão pega a corda e amarra o seu filho. Se amarrava, irmãos, o holocausto, o cabrito, porque senão o animal corria. Você já matou algum bicho? Até a galinha que a gente vai matar, a gente tem que pisar na asa dela assim, ó. Eu aprendi a matar a galinha com minha avó. Você pega as 2 asas, dobra, termanta, a gente tem medo de matar a galinha. Irmãos, eu acho facinho. Você pisa na asa dela, as 2, você pega o pescoço dela, aí você dá umas 2 tapinhas com a faca assim, arranca a pena, não é assim, irmã? Aí você vai lá e corta perto do ouvido, tá? E deixa o sangue derramar. Pode comer sangue não. E você mata a galinha. Irmãos, mas outro bicho você tem que amarrar os pés, as patas, senão ele vai estribuchar, vai pular, vai correr. E ele amarra o seu filho. Eu não sei qual foi a conversa que eles tiveram ali, irmãos, mas na eternidade eu quero perguntar para Abraão, para Isaque: o que foi que vocês falaram naquele momento ali? Se Abraão disse assim: meu filho, eu te amo, e as lágrimas caindo: meu filho, você é tudo nessa vida para mim, você é o meu herdeiro. Mas meu filho, Deus falou comigo, eu estou me esforçando para obedecer a Ele. Meu filho, você veio com 100 anos quando não tinha mais esperança. Eu não sei se Isaque disse: pai, cumpra-se o teu querer. Pai, eu estou aqui. Pai, descansa. Isaque já sabia o que era. Eu não sei se foi esse tom de conversa, mas eu vejo um pai ali, irmãos, com o coração contrito ali, mas se esforçando para obedecer o que Deus queria. E diz a Bíblia que quando ele amarra aquele menino, põe a lenha, o fogo já estava ali começando a pegar, eu creio. Ou ele ia matar para colocar o fogo. E que ele pegou a faca, irmãos, o cutelo, e ele levantou. O texto diz que um anjo bradou do céu, irmãos. Um anjo, glória a Deus, um anjo falou: Abraão, agora sim, irmãos, Abraão, não faça nenhum mal a esse menino, porque agora eu sei que tu me amas, que tu me obedece reverentemente. Agora eu sei, você está aprovado, Abraão. E ali, irmãos, diz a Bíblia que ele levanta os olhos e vê um cabrito preso nos arbustos. Ele pega o cabrito, e o cabritinho que vai para a faca, irmãos. E eu imagino esses dois, filho e pai, se abraçando. Irmãos, Isaque foi esse homem, pai de Jacó. Abraão foi o pai de Isaque.
Mas eu entendo que aqui, irmãos, ele se esforçou para fazer o que Deus queria, e nós precisamos, irmãos, fazer isso. Eu entendo aqui, irmãos, que foi algo tão precioso. Coloca o texto aí, meu filho, que é o último texto que nós vamos orar. Gênesis 22. Irmão, escuta. Deus, Ele quer te orientar em tudo. Deus quer nos orientar em tudo, irmãos, para que tudo caminhe bem. Não é só algo da nossa vida, não é só a minha vida conjugal, não é só a minha vida espiritual, não é só o meu trabalho, mas em todas as áreas. Prosperidade, irmãos, você já ouviu isso? É ausência de necessidade. Prosperidade é você vai bem no seu casamento, você vai bem no seu trabalho, você está bem. Vem as tempestades, mas você passa. O deserto, como nós cantamos, irmãos, é o deserto que passa por nós. Não é você que vai passar pelo deserto, não. Parece que o deserto nunca passa, está no deserto. Não, você está andando, o deserto vem. O deserto vem e ele passa por você. Não é você passar, é o deserto que tem que passar por nós. Irmãos, não só nas grandes coisas que você vai orar, ouvir a Deus para obedecer, mas nas pequenas coisas também. Repita comigo, por favor. Eu vou me esforçar para obedecer a Deus, fazer o que Ele quer hoje. Diga comigo, fazer o que Ele quer hoje. Pastor, mas eu vou obedecer a Deus o que Ele quer. Irmãos, é hoje. É como alguém que era dependente químico, venceu. E como é que dizem lá? Eu só preciso vencer hoje. Não é isso? Está limpo hoje, né, irmão Júlio? É hoje, irmão, não é amanhã não, só preciso ser santo hoje. Amanhã vem outro dia, e isso nós vamos caminhando. Houve um esforço grande na minha vida, irmãos, para organizar tudo, para vender farmácia, para viajar para Curitiba, ir para base missionária, ir para Paranaguá. Houve um esforço grande, irmãos, não foi algo assim, eu me lembro, esforço, a ponto de eu dizer Deus, e Deus foi organizando as coisas. Houve também, irmãos, um esforço para estar aqui em Tailândia, para chegar aqui como eu cheguei há 9 anos, para entrar nessa cidade. Esforço para ouvir o que Deus quer. E Deus já tinha falado comigo, irmão, de Tailândia, antes de eu vir para Tailândia, há muitos anos. Quando eu tinha 33 anos, Deus disse que ia me trazer para essa cidade, Tailândia. O profeta que quis falar bonito, disse que Deus ia me levar para a Ásia, mas Deus falou foi Tailândia. Foi por isso que quando eu estava lá na base da Jocum, que eu olhei aqueles países todos, e eu marquei Tailândia. E houve um esforço, houve atitude, mas houve um esforço para estar aqui. E é por isso que hoje eu estou aqui. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé. Nós vamos ler esse último texto. Bota o verso 15, meu filho, antes. É do 15 ao 17. Eu quero que você entenda nessa noite, você que está me ouvindo aqui, irmãos, existe um esforço da parte de Deus para que a sua vida possa mudar de fato. Primeiro, é o esforço de você ouvir a Deus e obedecer. Segundo, é o esforço de você resolver o seu passado. Não seja mais um fantasma, como diz o seu passado. Mas o terceiro ponto é você ouvir Deus, o que Ele quer. Esses dias eu falei para minha esposa de uma pessoa que nós amamos muito, e eu disse assim: esse marido é o melhor marido que Deus tem para a vida dela, é esse. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando, do que eu falei. E talvez ele ou ela sabe. Aí eu gosto de brincar. Mesmo ruinzinho como ele é, mas ele é o melhor que Deus tem para ela. Mesmo teu marido ruinzinho que está do teu lado aí, se ele é, mas é o melhor que Deus tem para você. Você também, minha irmã. Mas é isso que Deus tem para você. Se esforce para ouvir Deus e obedecer. Se esforce para resolver o seu passado. Mas o melhor de tudo, irmãos, se esforce para fazer o que Deus quer. Fechando, esse texto diz assim: quando o anjo de Deus falou com Abraão: Abraão, não precisa matar mais esse menino, eu sei que tu me amas reverentemente, eu sei que tu me temes. Aí fala algumas coisas, o anjo torna a falar de novo. O anjo do Senhor bradou uma segunda vez do céu. Repita comigo: o anjo de Deus, ele fala a segunda vez. Ele fala aquilo que é para te aprovar, para dizer que você foi aprovado.
mas Ele fala também para liberar uma palavra do céu sobre a tua vida. Ele fala para liberar algo profético do teu esforço, de estar aqui, de querer obedecer a Deus, de querer ser uma mulher sábia que edifica o seu lar, de querer ser um homem honesto, sincero, que ama a sua esposa, de ser um filho que honra pai e mãe, de ser um liderado que honra seus líderes, os seus pastores, de ser alguém que respeita as autoridades. Há um esforço nisso, há um esforço em buscar a Deus, em buscar a palavra dEle. Há um esforço, irmãos, porque sem esforço não há recompensa. E o anjo de Deus falou uma segunda vez do céu, chamando Abraão, e declarou: juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, por quanto me ofereceste esse gesto, não me negando o teu filho amado, o teu único filho, esteja convicto, Abraão, de que eu te acumularei de bênçãos, eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu, e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar, e a tua descendência. Amém? Aleluia. Conquistarás cidades de todos que se levantarem contra ti. É a promessa de Deus para a tua vida e para a minha vida hoje. Quando nós ouvimos Deus e obedecemos, nos esforçamos para fazer o que Ele quer. O que Ele quer que tu faça, que tu seja santo, santo, separado. Ele quer que tu pregues o Evangelho, Ele quer que tu seja fiel, Ele quer que tu ames, Ele quer que tu cuide de pessoas, Ele quer que tu invista no reino dEle, Ele quer que você acumule riquezas nos céus, Ele quer que você declare profeticamente: você e sua casa servirá ao Senhor. Ele quer que você declare sobre essa cidade um novo tempo. Ele quer, irmãos, porque é Ele que quer nos abençoar mais e mais. E eu quero te convidar nessa hora, se tem alguém aqui nesse lugar que ouviu a palavra de Deus, e se Deus falou contigo, e de alguma maneira você precisa tomar decisões, você precisa ouvir Deus, eu quero te convidar a vir à frente para nós orarmos. Se alguém que está aqui nesse lugar, que precisa de um concerto com Deus, de fazer uma decisão ao lado de Jesus, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, essa é a noite. A Bíblia diz lá em Mateus 11:12, Jesus disse que o reino dos céus é conquistado com força, com esforço. O reino dos céus é conquistado com esforço. Não é quietinho, parado que você vai conquistar. Se de alguma maneira você precisa fazer um concerto com Deus, reconciliar com Deus, essa noite Ele está te chamando. E se de alguma maneira Deus falou contigo, enquanto estivermos cantando, saia do seu lugar e vem aqui na frente. Ramandebukovaras. Fogo queima em mim, clamo por mais de ti.